Vamos conhecer a Flávia, a nossa autora do bloco 1. A Flávia Moura, ela é professora de matemática na Rede Municipal do Rio de Janeiro, licenciada em matemática, especialista em avaliação educacional pela UERJ, embaixadora e formadora da Khan Academy pela Fundação Lehman. É educadora referência em ensino híbrido, tendo participado do grupo de experimentações em ensino híbrido, desenvolvido pela Fundação Lehman e Instituto Península em 2014. É também uma das autoras do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, lançado em 2015 pela editora Penso e indicado ao Prêmio Jabuti em 2016. Professora Flávia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Tati. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer mais uma vez ao Fernando pelo convite, de poder estar aqui hoje com vocês, com a nova escola, contando um pouquinho dessa nossa experiência com o ensino híbrido. Eu tenho bastante tempo de sala de aula, mas eu costumo dizer que, como a gente fala de chão de escola, né? Mas eu costumo dizer que a minha prática mudou completamente de 2014 para cá, quando eu me deparei aí com o estudo do ensino híbrido, e mudou para melhor. E vamos contar um pouquinho sobre isso. Vamos sim. Flávia, obrigada pela tua participação. E antes da gente iniciar, a gente vai para uma pergunta disparadora para vocês, educadoras e educadores que estão aí. A nossa pergunta disparadora do encontro, a partir de agora, é: você acredita que o uso da tecnologia é suficiente para promover uma aprendizagem significativa? É todo esse chão de escola que a Flávia tem que vai fazer a gente pensar sobre isso. E a gente aguarda as respostas de vocês também, as experiências de vocês no chat. Manda para a gente como é que é isso no teu cotidiano, o que você vivenciou, as perguntas também que você tenha a respeito disso, as dúvidas, a gente compartilha com a Flávia, com o professor Fernando e retorna para vocês. A gente vai conferir agora o que a gente vai ver, o que a gente vai discutir agora no bloco 1 sobre laboratório rotacional. Olha aqui. Primeiro, personalização, contextualização e aprendizagem significativa. A gente está conversando isso desde a semana passada, o quanto isso é importante. 2, planejamento e realização de uma aula de matemática para o 7º ano sobre adição e subtração de números inteiros. 3, influência do ensino híbrido para o ensino remoto e parcialmente presencial. 4, importância do trabalho em equipe e do professor de apoio. E 5º, a presença da tecnologia, sempre ela. Professora Flávia, pensando em tecnologia, pensando em toda essa questão do ensino híbrido, uma questão muito importante é sobre a personalização e contextualização. A gente pode começar por aí, né? Vamos conversar. Até porque, Tati, para a gente poder falar de personalizar, de contextualizar, a gente está, na verdade, falando de aprendizagem significativa. Você sabe, professor, o que é uma aprendizagem significativa? David Ausubel, que é um pesquisador norte-americano, ele coloca que o conhecimento prévio do aluno é a chave para uma aprendizagem significativa. Essa fala dele diz o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos. A gente não pode mais esquecer que o nosso aluno vive num mundo conectado e que pensar em aulas que envolvam o seu cotidiano é uma forma da gente motivar esse aluno a participar cada vez mais. A gente não pode mais ficar repetindo fórmulas antigas, copiando velhas pranchetas que não fazem mais o menor sentido para esse aluno. A gente precisa entender que a aprendizagem precisa fazer sentido, precisa ser significativa para esse aluno. E quando a gente tem esse olhar para a nossa prática, a gente consegue que esse aluno se envolva mais, seja mais participativo, mais criativo, mais ativo no processo de ensino-aprendizagem, que é o que a gente espera. Eu gosto muito da fala de um educador lá de BH, Tião Rocha, que diz que a gente tem sempre que olhar o aluno pelo lado cheio do copo. Para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho esse pensamento dele. Ele coloca que vamos considerar que a gente tem um copo de água pela metade. Algumas pessoas olham para esse copo e falam: esse copo está meio cheio. Outras falam que esse copo está meio vazio. A gente precisa olhar o nosso aluno pelo lado cheio do copo, olhar o nosso aluno pelas potencialidades que ele pode trazer para a gente e não pelas suas carências. Todo mundo precisa aprender, todo mundo tem que aprender no seu tempo e da sua forma.
Isso é ensino híbrido, é essa essência, é essa aprendizagem que faz sentido para cada um. Perfeito, Flávia. Ah, que bonito isso, Tião Rocha. Vamos procurar, né? Esses educadores de chão de escola que fazem toda a Maravilha. diferença, né? Para a gente entender. Vou trazer algumas perguntas e contribuições que vocês já estão trazendo para a gente. A Vanessa Blanco, ela pergunta para a gente, professor, acho que o professor Fernando pode responder essa, né? A diferença entre rotação por estações e laboratório rotacional é que o segundo usa computador? É isso? Oi, Vanessa, obrigado aí pela participação, pela pergunta. Não, a diferença não é essa. Vamos lembrar a definição de rotação por estações que a gente trabalhou na semana passada. A rotação por estações, você vai dividir a sua turma em quantas estações você quiser. Lembra? Os alunos vão passar por todas elas. É baseado na ideia do circuito, nos cantinhos lá da educação infantil e Fundi 1. O aluno passa por todas essas estações, você define o número de acordo com o seu objetivo ou os seus objetivos de aprendizagem para a aula, e em uma delas, pelo menos, você vai utilizar a tecnologia digital para fazer alguma atividade em que você consiga coletar dados para facilitar posteriormente tanto a coleta, né, de dados quanto a análise dos dados depois para você personalizar o ensino. O laboratório rotacional, basicamente, ele é a ideia de uma rotação em duas estações. Você tem uma em que o professor fica fixo com os alunos e outra num laboratório ou num espaço em que os alunos vão utilizar uma tecnologia digital. Essa estação também utiliza o computador para coleta e análise de dados, tá? Para aí o professor também realizar a personalização. Falou em ensino híbrido, a gente pensa rapidamente personalização do ensino. E para personalizar, a gente usa a tecnologia digital. A diferença principal desses dois modelos seria essa. Perfeito, obrigada, professor. Vocês já responderam a pergunta disparadora, já trouxeram, vamos compartilhar aqui. A Emanuela Cunha disse, não, a questão não é o uso, mas a concepção inerente a cada educador, que reverbera na metodologia utilizada. Mônica Cristina Campos, com respeito à pergunta, falta domínio por parte dos professores e alunos, falta internet de boa qualidade. Érica Franco, o uso da tecnologia juntamente com o modo presencial e orientação dos professores. Emanuela Cunha, não, Manuela Cunha já fomos, Eliane Reis. Depende. Acho bem desafiador para os pequenos que estão sendo alfabetizados, mas com bom planejamento e colaboração com a família, dá para conseguir bons resultados. O Marlos Valérios Borges, somente se as ferramentas tecnológicas se aliarem às tradicionais na escola presencial. Raquel de Campos, não necessariamente, há diferenças enormes nos vários contextos educacionais. E Célia Regina Portela, só o uso da tecnologia não garante a aprendizagem. Precisamos estar usando a cultura da região ou comunidade das crianças e a aprendizagem significativa, usando o seu conhecimento prévio. Eu acho que a gente volta um pouco a você, né, Flávio, o que você estava dizendo justamente, né, sobre aprendizagem significativa, né? E talvez a gente possa entender um pouco como é que o modelo de laboratório rotacional ajuda a gente nessa questão dos contextos, né? Desse reconhecimento do contexto educacional. Tati, na verdade, existe uma grande confusão aí na mídia ultimamente, né? A pandemia trouxe esse tumulto todo das pessoas entenderem que aula expositiva e aula digitalizada é a mesma coisa, que isso é ensino híbrido, e não é. Né? O professor ele tem costume de pegar a aula dele, gravar, levar para a casa do aluno e falar que isso é ensino híbrido, que isso é personalizar, que a tecnologia ela tem essa função, e não é verdade. O ensino híbrido entende diferente, né? Isso não está em nada melhorando a aprendizagem dos nossos alunos. A gente precisa entender que a função da tecnologia é essa, fazer essa coleta de dados de forma que a gente consiga melhorar o aprendizado dos alunos. De alguma forma, dar voz a esse aluno. Entender que o papel do professor é, sim, um papel de mediador. É caminhar sempre ao lado do aluno e não à frente dele. Então, a aprendizagem, ela faz mais sentido para o aluno, e os resultados que a gente consegue obter com isso são muito melhores quando a gente entende que
A tecnologia é uma aliada, mas não é a nossa essência, né? Eu falo que o ensino híbrido mudou a minha prática lá em 2014, porque eu entendi que eu não precisava mais aprender como ensinar melhor o meu aluno. A questão não era essa, a questão era como compreender que o meu aluno aprendia melhor. Eu precisava aprender formas de criar experiências que melhorassem o nível de aprendizado do meu aluno. Não se trata de como ensinar melhor, mas como que o aluno aprende melhor. E as ferramentas digitais, elas servem e auxiliam a gente nessa questão, porque elas oferecem de forma pontual e mais rápida, elas otimizam o tempo do professor, elas otimizam esse feedback de dados do aluno e, consequentemente, a gente consegue ter um aluno mais interessado, mais participativo e mais feliz também, né?